com a sua mão levantada neste momento. Vamos fazer diferente hoje. Quero que você estenda suas mãos e diga comigo, diga assim: Senhor, nesta noite, eu vim para a tua casa para ouvir a tua palavra. E aqui está, diante de nós, o teu servo, pastor Rafael. Usa ele para falar comigo nesta noite. E eu sei que o Senhor é fiel, é poderoso e vai usá-lo para falar comigo e com esta igreja. No nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda Jesus pela vida do servo de Deus. Fica à vontade. A igreja é sua, menino. Graça e paz a todos. Uma ótima noite. Os que podem, tomem assento, por favor. Que alegria imensa poder estar aqui com vocês nessa Semana do Poder. Deus certamente tem conversado com vocês, liberado palavras, abençoado-os, abraçado vocês muito forte, é assim que Ele faz sempre. E para mim é um privilégio fazer parte dessa programação. Vocês são muito especiais e é muito bom pregar para essa igreja. Existem igrejas que é mais difícil de pregar, né? É difícil porque o coração é mais fechado, as pessoas não vêm tão preparadas. Cada público é um público, de fato. Você pode perguntar aos pregadores, vocês saberão daquilo que estou dizendo. Existem públicos que nós precisamos demorar um tempo importante para poder se fazer digno de ser ouvido, para depois a mensagem começar a encaixar no coração de alguém. Mas como nós somos irmãos em Cristo e vocês reconhecem aquilo que carregamos, muito obrigado. Fica tudo muito fácil, porque vocês sabem que eu venho para trazer um pão quente sempre, para poder repartir esse pão com os meus irmãos, e sempre é muito bom estar à mesa, Cristo no lugar de honra, e por isso que sempre é muito, muito especial. Às vezes a mensagem é mais dura, às vezes a mensagem é mais séria, às vezes a mensagem é mais divertida, e às vezes a mensagem é mais poderosa no sentido de efusão espiritual, mas sempre é para a glória de Deus. E é muito bom pregar porque vocês são maduros espiritualmente e conseguem ter apetite para todo tipo de comida. Tem igreja que não tem muito apetite, ele só come uma comidinha mais rala, mais líquida, a gente tem que bater no liquidificador antes. É interessante, talvez você que não pregue não saiba disso, mas de acordo com a movimentação do culto, a gente tem que pegar a mensagem que Deus deu e bater no liquidificador para poder fazer as pessoas, comerem aquilo ou ingerirem aquilo. E aqui eu venho com o alimento pronto, já do coração, já ponho na mesa. Eu sei que vocês têm apetite para poder se alimentar. Deus é bom. Parabéns por essa identidade, é a identidade do pastor de vocês, meu amigo, que tem trabalhado com muito afinco e tem levado essa igreja à maturidade. Nós que trabalhamos agora de fato como pastor, sabemos que o desafio de uma igreja não é entreter o rebanho, é levá-los à maturidade cristã. E é difícil levar a maturidade cristã, porque não tem a ver com uma boa programação, não tem a ver com uma boa música, tem a ver com uma intencionalidade de verdade, é você ministrar aquilo que Deus quer que seja ministrado, E isso é um desafio, porque num tempo em que hoje as pessoas vão à igreja como consumidores, com cardápios nas mãos para escolher aquilo que quer, você pregar aquilo que o Senhor quer que seja pregado é um desafio. Mas Deus, Ele é fiel, e aqueles que são fiéis continuam firmes. Por isso a igreja Efigênia continua crescendo e vai crescer cada vez mais. Amém? Vamos à palavra do Senhor. Você que trouxe sua Bíblia, por favor, abra no livro dos Salmos. Leremos o Salmo de número 51. Salmo de número 51. Meu teclado, eu não guardei seu nome, é um defeito que eu tenho, dificuldade de guardar nomes. Eu estou desenvolvendo isso, porque como pastor eu preciso lembrar do nome das ovelhas, não é verdade? Eu não esqueço da fisionomia nunca. A pessoa pode envelhecer décadas, se eu olhar, eu lembro, mas nome eu tenho uma dificuldade grande. Não sei nem como é que eu prego a Bíblia, por isso que de fato é uma obra de Deus mesmo. Lembra seu nome? É o Caio. Vamos caminhar junto, Caio? Não fechou. Deus é bom. Quem encontrou o texto, diga amém. Amém. Na tradução que utilizo está escrito assim:
Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas tenras misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente de minha iniquidade e limpa-me do meu pecado, porque eu reconheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti, somente contra ti eu pequei e cometi este mal à tua vista, para que tu pudesses ser justificado quando falares e ser claro quando julgares. Eis que fui moldado na iniquidade, e em pecado minha mãe me concebeu. Eis que tu desejas a verdade no íntimo, e na parte escondida tu me farás conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo e serei limpo, lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faze-me ouvir a felicidade e a alegria, que os ossos que tu quebraste possam se regozijar. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Vejam o verso 10. Cria em mim um coração limpo, um coração puro, ó Deus, e renova um espírito correto dentro de mim. Não me expulses da tua presença, e não toma de mim o teu Santo Espírito. Restaura-me a alegria da sua salvação, e sustém-me com um espírito livre. Vamos ainda no Evangelho de Jesus segundo Mateus, no capítulo 5, nós leremos o verso de número 8. Mateus capítulo 5, verso de número 8. Abençoados são os puros de coração, porque eles verão a Deus. Abençoados são os puros de coração, porque eles verão a Deus. Queridos, Deus é um ser extremamente complexo, sua mente infinitamente superior. Eu tenho lidado com essa verdade todos os dias da minha vida, e isso tem feito com que a minha forma de me aproximar-se diante de Deus mudasse completamente, porque afinal, nós podemos nos acostumar facilmente com Deus, que visita-nos a todo instante. Para mim, João, o apóstolo, conseguiu algo que poucos de nós conseguimos. Ele está sentado do lado do Cristo, um Deus encarnado, mas diferente de todos que se perdem, diferente de todos que estão alienados na mesa, ele é o único que toma a decisão de reclinar a cabeça no peito do Cristo. Ele só consegue reclinar a cabeça no peito de Cristo porque, diferente dos outros, ele subiu aquela escadaria provavelmente mais rápido. Há uma disputa sobre as cadeiras, quem escolheu cada lugar, e essa disputa se deu porque alguém foi mais rápido que o outro. Então João, ao subir as escadarias, sabendo que Cristo iria sentar no lugar de honra, o lugar de honra ele já estava definido, ele era na extremidade da mesa, então todos sabiam onde Cristo sentaria, mas a cadeira sou eu que escolho. Então João só tem a oportunidade de reclinar a cabeça no peito do Cristo, porque a sua expectativa foi mais alta do que a dos outros. Ele chegou primeiro, escolheu aquela cadeira, e porque escolheu aquela cadeira, percebeu a oportunidade que nenhum outro teria. O Filho de Deus encarnado está sentado ali, e ele então, diferente de todos, reclina a sua cabeça no peito do Cristo. O Cristo poderia rechaçá-lo, ele correu o risco do Cristo ter feito com que ele passasse vergonha. Cristo poderia ter dito para ele: eu sou um Deus e você não tem autoridade para fazer isso, mas ao contrário, Cristo deixa, ao ponto que quando João vai escrever a sua biografia, ou a biografia de Jesus, ele escreve assim: aquele a quem Jesus amava. Jesus nunca disse abertamente isso, me parece que ele está querendo declarar: eu sou o discípulo mais amado entre todos. O que ele está dizendo é algo que Cristo não disse de forma clara, mas ele tem a caneta na mão e escreve o que quer. Então ele está dizendo: eu me sinto mais amado do que todos,
e eu não só me sinto mais amado, como desfruto desse amor. Eu cheguei primeiro, e eu tive a oportunidade de reclinar a minha cabeça no peito do Cristo. Ora, todos tiveram a mesma oportunidade, mas me parece que João, ele não se acostuma com Cristo assentado na mesa. Durante 3 anos e meio, Cristo sempre se assentou na mesa, mas João não se acostuma com Cristo assentado na mesa. Ele sabe que ao tempo que Cristo é disponível, Ele é um Deus. Eu vou dizer de novo, ao tempo que Ele é disponível, Ele é um Deus. E o grande problema nosso é que nós nos acostumamos com o Cristo todos os dias assentado na mesa, e então se torna alguém comum. É como uma amizade, que no começo a gente tem preocupação de agradá-la, logo após perde-se a preocupação. A intimidade, ela é maravilhosa, mas também nós perdemos algumas características que deveriam ser preservadas, que é o carinho, o amor, a intencionalidade de declarar: você é bem-vindo aqui. Quando a pessoa está todo dia, não tem mais o bem-vindo. Ao mesmo tempo que a gente está querendo dizer: esse lugar é seu, mas a gente não prepara mais esse ambiente. E esse é um risco que corremos como igreja, porque Jesus não vê uma instituição, Jesus não vê uma construção de alvenaria. Jesus vê da mesma forma que enxergava o andar de cima da casa de Maria. Ele enxerga esse lugar, um lugar consagrado para ele se assentar com seus filhos, e ele oferecer destino, revelar o coração, apontar para o futuro, dizer que ama, redimir, justificar, limpar. Mas nós nos acostumamos com ele, e a maioria das vezes nós não corremos mais para nos assentar do ladinho dele, aleluia, e colocar a cabeça no peito dele, e sair de um culto dizendo: o que você ouviu? E alguém diria: eu ouvi pouco dele, e eu poderia dizer: eu ouvi as batidas do coração. Eu ouvi as batidas do coração, eu sei o ritmo cardíaco dele, aleluia. Me parece que é isso que Davi conseguia, quando Deus declarou: esse garoto, ele é segundo o meu coração. É como que se Davi entendesse o ritmo cardíaco de Deus, e trabalhasse dentro dessa realidade. O que Davi está dizendo é: eu conheço o coração de Deus de perto, e eu não quero fazer outra coisa senão agradá-lo. Não dá para agradar a Deus se não souber o que Ele quer. Na verdade, você pode desagradar alguém. Como assim? Uma vez eu fui pregar, e as pessoas, eu não vou falar do lugar para também não ofender, as pessoas eram de uma região do planeta, e quiseram fazer a comida típica dessa região do planeta, ok? E trouxeram a comida típica, querendo me agradar. Mas se Ele quer me agradar, Ele deveria perguntar do que eu gosto, e não querer oferecer o que acham que é bom. Isso é a realidade dele, não a minha realidade. Obviamente que, como um pastor ensinado e treinado, tudo que me coloca à mesa, eu como, aleluia. Esse é o desafio dos pastores. A gente já passou por muita coisa. As garrafas de café que o digam, não é verdade? A gente faz pela missão, então colocou na mesa. E o problema é que eles tinham expectativa, olhando para mim, queriam que eu desse uma nota máxima, porque para eles era maravilhoso, mas não era o meu paladar, não era o que eu gostava. Então eu comi, mas não gostei. Essa era a grande realidade, e eu não poderia nem dizer para eles de forma clara e evidente: isso aqui está péssimo. Eu precisava fazer a mesa, fazer a praça, eu precisava, por causa da missão, manter uma postura. Mas se eles queriam me agradar, deveriam perguntar: pastor, do que você gosta? Eu diria para ele: um arroz, um feijão e um ovinho bem feito. Aleluia. Porque Deus, Ele é simples. Deus é como nós. Às vezes nós queremos enfeitar tanto para Deus, e o que Deus quer é apenas um coração puro. Deus quer apenas um coração puro. Deus quer apenas mãos limpas. Deus quer apenas, oh, aleluia, pessoas que entendem. Ele não quer mais do que pureza de coração. Portanto, nós estamos nos perdendo às vezes, querendo fazer coisas tão grandes para Deus. Paulo declara que a igreja de Corinto precisava voltar à simplicidade de Cristo. O que é? Vocês estão querendo coisas muito maravilhosas para apresentar a Deus, e Ele só quer um coração limpo. Então, eu aprendo com João que eu tenho um Deus assentado na mesa todos os cultos, mas eu não posso perder a noção de que tem um Deus encarnado com o coração batendo. Eu preciso saber mais, eu preciso entender mais, eu preciso alinhar o meu coração com o dele. Davi descobriu isso, e por isso ele era um homem segundo o coração de Deus. Veja que quando Davi foi subir
no Salmo 24, ele faz uma canção, que aí ele está trazendo de volta a arca do Senhor. Vocês já me viram pregar exatamente sobre o Salmo 24. Ele está trazendo de volta. A arca ficou na casa de Abinadab 20 anos, mas ela já estava fora da nação há mais de 60 anos, são 6 décadas. Significa dizer que as gerações já se trocaram. Então Davi entende, eu vou trazer essa arca, porque eu não posso gerir essa nação com minhas habilidades. Então ele retira a arca da casa de Abinadab, mas no meio do caminho, Deus está sondando corações. Eu vou dizer de novo, no meio do caminho, Deus está sondando corações. O que ele está declarando é dessa forma, meu querido irmão Marcelo: eu quero revelar a minha glória, e eu quero que vocês vejam a minha glória, mas não é possível se aproximar de mim com um coração contaminado. Perceba, eles estavam fazendo uma festa, Wagner, eles estavam fazendo um cortejo que chamava a atenção das nações, soldados, cantoria, música de qualidade, mas Deus não estava olhando e nem admirando nada disso. Deus estava observando corações, Deus estava sondando corações. Veja, a palavra de Deus declara com todas as forças, que Deus é um ser que sonda o coração. 1 Samuel 16:7, lembra? Samuel vai até a casa de Jessé, pai de Davi, e o Jessé, pai de Davi, vai apresentando os irmãos de Davi, porque eles tinham porte físico, eles tinham característica de soldados. Estes de fato aparentemente são candidatos a serem reis, mas Deus declara: eu não vejo como o homem vê, eu vejo o coração. Mateus capítulo 15, verso 19, 15 verso 8, Cristo também traz uma alusão, e ele declara: honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. Diante da mulher samaritana, ele declara: Deus está à procura de verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade. Ele está falando de algo íntimo, não de algo aparente. Ele está falando de algo que está dentro, não de algo que está fora. Então, ao tempo que eles estão carregando a arca do Senhor com todo tipo de música de qualidade, cantores da melhor espécie, Deus está sondando o coração. E se ele não encontrar corações puros, ele não vai permitir se achegar diante dele, ao ponto que na era de Nacon, Deus trava a procissão, e Uzá, ele é assassinado por Deus na mesma hora. Davi não entende porque Deus não permitiu com que a arca voltasse. O que Davi está dizendo é: eu quero tanto que minha nação veja o rosto de Deus através da arca, mas Deus parece que não quer. Então a arca é colocada na casa de Obed-edom, e há uma diferença: o coração de Obed-edom é puro. Aleluia. E porque o coração de Obed-edom é puro, Deus se revela a Obed-edom. Há uma relação de amor, e em 3 meses a história de Obed-edom muda radicalmente, ao ponto que Davi declara: eu quero trazer de volta a arca, porque o problema não é da arca, o problema é que o nosso coração não está limpo. Então ele começa uma proposta de ressignificação na mentalidade do seu povo, e ele traz a arca de volta. Quando a arca está perto de entrar, ele começa uma canção responsiva, isso é, alguém canta do lado de fora com a arca, e os outros que irão recebê-la cantam respondendo do lado de dentro. É por isso que ele grita, coloca para mim o Salmo de número 24, verso de número 1, por gentileza. Salmo de número 24, verso de número 1. Veja qual é a canção que Davi declara: do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Davi está declarando: quem está chegando não é uma pessoa qualquer, quem está chegando não é um rei, quem está chegando não é um diplomata. Davi inclusive tirou a sua própria roupa de rei e colocou uma roupa de levita, para declarar que o verdadeiro rei estava indo ser buscado para vir para Jerusalém, ao ponto que Davi está deixando bem claro: quem está voltando para casa é o Senhor, dono de toda a terra e de tudo que nele existe, o mundo e os que nele vivem. Veja a pergunta do verso 2. Pois foi ele quem estabeleceu sobre os mares e afirmou sobre as águas. Verso 3. Agora é a pergunta. O que ele está perguntando é para quem está lá do lado de dentro e para quem está do lado de fora. Ele está declarando: quem poderá subir ao monte do Senhor? Quem poderá permanecer-se no lugar santo? Ele está declarando: há um risco aqui. Eu estou querendo trazer Deus para que vocês enxerguem o seu rosto, mas eu preciso avisá-los. Vocês precisam ter um comportamento digno diante daquele que está chegando.
E então ele grita dessa forma no verso 4: aquele que tem mãos limpas e um coração puro, que não recorre aos ídolos, nem jura por deuses falsos. O que Davi está declarando é: se prepare, porque se o nosso coração não estiver limpo, ao invés de vida, morte, ao invés de bênção, maldição. Davi, que conhece o coração de Deus, sabe bem que para aproximar-se desse Deus, o coração precisa estar limpo, puro, lavado. Veja aqui, Salmo 51, que foi o primeiro texto que lemos, é o próprio Davi que está compondo uma canção, no momento mais trágico da sua história. Ele havia pecado, o pecado de adultério com Batseba, e Natã, como profeta, havia declarado a Davi: seu coração está sujo a partir de agora. Veja, Davi, se não fosse Natã, continuaria se iludindo, acreditando que poderia continuar chegando diante de Deus. Mas Natã foi o profeta que apontou a sujeira. Natã foi o profeta que denunciou o erro. Natã está dizendo: você quer continuar se relacionando com Deus da mesma forma? Pois eu preciso declarar: teu coração está sujo. Então Davi, Salmo 51, por gentileza, começa uma das orações mais intrínsecas, mais de clamor, de misericórdia. Ele está dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, conforme o teu amor leal, conforme a tua grande compaixão. Olha o que ele está dizendo: apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti, somente contra ti, pequei e fiz o que era mal aos seus olhos, de modo que justa é a tua sentença, e irrepreensível é o teu julgamento. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que minha mãe me concebeu. Sei também que tens prazer na fidelidade em secreto. Isso aqui é poderoso. O que ele está declarando é: o Senhor não quer apenas uma fidelidade pública, o Senhor tem prazer numa fidelidade secreta. Aleluia. É muito fácil honrar publicamente, mas honrar quando no secreto estamos, este é a delícia de Deus. Deus, Ele quer uma relação onde você o honre, não só dentro da igreja, diante do serviço, mas principalmente quando estamos no secreto. Pastor Rogério Araújo já veio aqui, eu não sei se ele ministrou essa mensagem. Se ele não ministrou, vocês deveriam convidá-lo de novo e pedir para ele ministrar exatamente essa mensagem. Ele declarou que temer a Deus não é só saber que Deus me vê, é ter a capacidade de ver Deus me vendo. Aleluia, aleluia. Ele inclusive declara sobre José, que estava nas garras da mulher de Potifar, que tentou contra ele várias vezes, até que ela declara: agora todos já se foram, não há mais ninguém, ninguém está te vendo. Ao ponto que naquele momento ele declara: tem alguém me vendo, tem alguém me vendo, Deus está me vendo. Temor não é só saber que Deus vê, temor é olhar e perceber, Ele está no mesmo ambiente que eu estou. O que Davi está declarando é, volte no mesmo texto: o Senhor quer uma fidelidade em secreto, e no mais íntimo me ensina a sabedoria. Verso 7: purifica-me com ensopo e ficarei puro, lava-me e mais branco do que a neve serei. Faz ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Aqui, cria em mim. O que ele está declarando é: meu coração se perdeu. O que ele está declarando é: eu sei que já não sou mais o garoto segundo o teu coração. O que ele está declarando é: eu sei que já não sou mais o menino de outrora. O que ele está dizendo é: o Senhor sempre pontuou as potestades dos céus. O Senhor sempre declarou a todos que me conheciam que o meu segredo sempre foi o meu coração. Eu o perdi. Meu coração está sujo.
e porque está sujo, eu sei que o Senhor escondeu o seu rosto de mim. Então ele está declarando: lava-me com ensopo, lava-me com uma esponja, faz com que o seu olhar não veja mais as minhas transgressões, apaga tudo isso. Eu sei que se o meu coração estiver totalmente sujo e não tiver mais como lavá-lo, cria um novo coração. Devolve-me o coração de outrora, renova dentro de mim um espírito estável. Verso 11: não me expulses da tua presença. Ele sabe bem que um coração sujo não pode se aproximar. Ele sabe bem que um coração contaminado não conseguirá ver a Deus. Nem tires de mim o teu Santo Espírito. Eu preciso deixar claro, Deus continua sendo um ser que quer ser visto, mas Ele é Deus. Wagner, todas as vezes eu me levanto e faço um exercício com a minha mente. Você precisa entender quem você é e quem Deus é. Deus não conseguiria conversar conosco por causa da nossa limitação, mas Ele deu um jeito, criou todas as coisas. Deus não poderia conversar conosco por causa da nossa limitação. Paulo declara dessa forma: ó profundidade da riqueza, quer seja da sabedoria quanto do conhecimento, quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis são os seus caminhos. O que ele está dizendo é: não dá para penetrar dentro do teu conhecimento, não dá, ele é impenetrável. Paulo chega a declarar: a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana. Se Deus perdesse o juízo, Ele continuaria sendo mais sábio do que nós. Isaías declara: assim como a terra é distante do céu, assim são os pensamentos de Deus mais altos do que os nossos. Deus está deixando claro: minha mente não consegue conversar com a sua, então eu precisei construir dispositivos para que você conseguisse me entender, para que você conseguisse minimamente me ouvir. Além de Deus criar todas as coisas para falar dele mesmo, Ele colocou em nós um dispositivo para que Ele pudesse conversar conosco, para que a eternidade pudesse conversar com aquilo que é terreno. É por isso que a palavra, ela consegue entrar num lugar. Para mim, a palavra chega no dispositivo que Deus instalou em nós. A palavra é mais penetrante do que espada alguma de 2 fios. Ela penetra a divisão da alma, do espírito, juntas e medulas. Ela vai num lugar onde nem o bisturi do médico consegue acessar. É ali que está o dispositivo que Deus colocou para conversar conosco. É por isso que quando prego, a mensagem pode ser teologicamente difícil. Sempre no final de uma reunião vem uma criança ou um adolescente dizendo: tua mensagem mudou meu coração, eu entendi tudo que você pregou. E eu penso comigo: não dava para ele entender, a capacidade cognitiva dele não dá para entender o que eu estou pregando. Então quem fez esse trabalho? O Espírito Santo, que traduziu a mensagem e colocou dentro de um coraçãozinho. Nas últimas 10 mensagens que eu tenho pregado, Deus tem feito questão de trazer pessoas, vejam isso, crianças. Esses dias em Americana, preguei agora, uma criança de 6 anos, uma mensagem teologicamente difícil, saiu do meio da mensagem com os olhos cheios de lágrimas, dizendo: eu estou entendendo o que você está pregando. Agora em Catanduva, 2 garotos de 12 anos veio me agradecer: gostei muito da sua pregação. E eu penso, essa pregação é difícil de ser entendida, eu mesmo tenho dificuldade de entender e de repassá-la, mas o Espírito Santo consegue traduzir e colocar em um lugar onde essa mensagem nunca mais sairá. Eu não tenho a pretensão de vir fazer ser ouvido por todos, mas eu sei que o Espírito Santo tem essa pretensão. Ele consegue traduzir a todos os corações. É por isso que no dia de Pentecoste, quando pregavam, quando profetizavam, quando a porta foi aberta no dia que o Espírito Santo desceu, tinha pessoa da Galácia, da Panfilha, da Cilícia, gregos, romanos. O texto vai dizer que quando abriram a boca, não falaram em grego polido, que já seria algo extraordinário para pescadores e agricultores. O texto vai dizer que eles ouviam na sua língua materna. Sabe o que é isso? Ouvir na língua materna é ouvir no dialeto que só o vilarejo daquela pessoa sabia se comunicar. Era o Espírito Santo dizendo: eu não quero apenas me comunicar com você, eu quero deixar bem claro, eu conheço sua história, conheço tua casa, conheço o teu desenvolvimento, eu sei quem tu és em todas as esferas da sua vida. Tem alguém que está entendendo o que eu estou pregando aqui? Eu estou sentindo o carinho de Deus essa noite. Vejam isso. Portanto, Deus sempre quis ser visto, mesmo tendo dificuldade de fazer isso conosco, porque nós somos uma matéria extremamente limitada. Ele conseguia fazer isso quando o pecado não estava.
Adão chega a declarar, e Moisés escreve em Gênesis: eu ouvi os passos de Deus caminhando no jardim. Para mim isso não é poético, isso é literal. É um Deus que consegue descer numa terra para se revelar gradativamente ao seu filho. Mas depois do pecado, infelizmente, não há ninguém que consiga ver o rosto do Senhor, não há ninguém que consiga enxergá-lo. Mas ainda assim, uma esperança de Deus sempre foi revelar o seu rosto a alguém. O problema é que todas as vezes que Deus tentou se revelar, Ele mais assustava do que atraía. Vou dizer de novo, todas as vezes que Deus tentou se revelar, Ele mais assustou do que atraiu. Isso aqui é muito sério. Todas as vezes que Deus quis descortinar o seu rosto, revelar-se plenamente, Ele mais assustou do que atraiu. Por que Ele mais assustava do que atraía? É inevitável, porque ao tempo que Deus se revela, há uma matemática: só pode vê-lo quem tem um coração puro. Se o coração é impuro, não é apenas alguém que tem medo, é na verdade, de uma forma sobrenatural, Deus afastando de si as pessoas que não podem se aproximar. Por exemplo, no alto da montanha, Deus havia dito: eu irei me revelar, e eu quero que vocês se santifiquem. A palavra santificar é limpar coração. A palavra santificar é limpar coração. Eu vou dizer de novo, a palavra santificar é limpar coração. O que Deus estava declarando aos filhos é: lavem as suas roupas, mas lavem também o coração. Porque eu estarei no alto da montanha, e o meu desejo é que vocês me vejam. O meu desejo é que vocês me vejam. Só que quando Deus está no alto da montanha se revelando, as pessoas estão olhando para Deus, mas não estão vendo Deus. Como assim, pregador? O que os assustou não foi exatamente o fato de ver Deus? Não, porque se tivessem visto, teriam a coragem de Moisés. Como assim? Todos estão vendo a mesma coisa: terremoto, relâmpago, trovões, fumaça densa. Todos estão ouvindo a mesma coisa: som de buzina. Por que alguns se afastam? E Moisés abre a cerca, entra no lugar perigoso, sobe a montanha, entra dentro da nuvem, fecha a nuvem e fica 40 dias e 40 noites com Deus. O texto vai dizer que Deus falava com ele face a face, como fala com um amigo. Qual é a diferença? Se todos estão olhando para o mesmo lugar, a diferença é que o coração puro de Moisés conseguia fazer com que ele enxergasse no meio, aleluia, de todo o terremoto, um Deus de amor lá dentro. Mas quem não tem um coração puro só consegue ver o terror de Deus. Eu vou dizer de novo: quem não tem um coração puro só consegue ver o terror de Deus. Mas Deus não quer revelar apenas o teu terror. Deus quer que você enxergue dentro do terror o Deus de amor, o Deus que pode matar, mas traz para perto. Então Moisés é justo. Olhe para mim, Marcelo, vem aqui, chega aqui. Olha como Deus encontrou pureza no coração de Moisés. O texto vai dizer que ele era o mais manso. Essa já era uma qualidade. Era o mais manso da terra. Mas Deus queria provar que o coração de Moisés era puro. Lembra quando o povo se encurva diante do bezerro de ouro? Moisés quebra as tábuas, Deus corrige Moisés. Mas Deus olha para Moisés e declara dessa forma: eu cansei. Deus olha para Moisés e diz dessa forma: eu quero anular o pacto que fiz com Abraão, com Isaac e com Jacó. Eu disse para eles, e você conhece bem a minha promessa, que eu faria de Abraão uma grande descendência. Eu cansei. Eu quero anular tudo que prometi. Me dá sua mão, Moisés. Nós podemos começar uma nova nação a partir de você. Eu anulo toda a minha história, não tenho problema com isso. Eu sou um Deus e nós vamos começar uma nação juntos. O que Deus estava declarando para Moisés é: prova para eles. Deus não estava se arrependendo, mas Deus estava querendo declarar: prova para eles que o seu coração é puro, prova para mim que o seu coração é puro. Olha o que Moisés declarou: Deus, não farei isso. Espera aí, mas essa é a promessa mais sedutora que um ser humano pode receber. Um Deus que está anulando a promessa que fez Abraão, para começar com você e seus filhos. Deus, eu não vou fazer isso. Eu sou fiel a ti e ao teu propósito. Eu estou aqui por causa do teu plano. E o teu plano não é esse. Não é através de mim. É através de Abraão. Eu não quero.
E eu preciso que o Senhor os perdoe. Se não for perdoar, risca o meu nome do livro da vida. O que Deus está dizendo é: seu coração é puro, não tem interesse por qualquer proposta muito menor, a gente abre mão de qualquer coisa. Um Deus dizendo: eu anulo e coloco você no lugar, e Moisés está declarando: não vai anular. Nós começamos de um jeito e terminaremos de um jeito. Meu coração é puro, meu coração é puro. Sabe por que Moisés era o único que conseguia falar face a face? Era o único que conseguia invadir a nuvem, ficar com Deus 40 dias e 40 noites? Porque o coração era puro. Não é uma doutrina, mas eu acredito que lá na velhice, quando Moisés se irritou com a geração, e ao invés de falar com a rocha, bateu, naquele momento o coração ia começar a sujar. Deus declarou: eu não vou deixar sujar, vem para mim, eu não vou permitir o seu coração se sujar, eu não permitirei o teu coração se sujar. A Bíblia declara que tem pessoas que Deus levou antes do tempo, porque o mundo não era digno de tê-los. São corações tão puros, que Deus leva mais cedo, para não permitir que o coração seja sujo pelo pecado dessa terra. Eu preciso clamar essa igreja: estar nesse banco é bom, estar com o coração puro é melhor. Buscar a Deus é bom, com o coração puro é melhor. Tem muita gente que nunca perceberá Deus, porque o seu coração é contaminado. Eu quero declarar: a palavra puro no grego é cátaros, aquele que não é dividido entre aparência e realidade. Sabe o que significa isso? Eu estou indo a Deus, e eu sei que Ele pode fazer tudo que eu preciso, mas eu coloco as minhas necessidades para além dEle. Eu estou por Ele, para Ele, com Ele. O meu desejo não é que Ele satisfaça alguma coisa, o meu desejo é apenas estar com Ele. Se Ele fizer bom, se Ele não fizer bem também, mas nós temos uma certeza: ao tempo que eu me relaciono com Ele, e as necessidades estão atrás dEle, eu posso sair dali tranquilo, porque tudo que eu preciso, Ele cuidará de mim. Isto é enxergar o Deus de terror, isso é conseguir ver Deus além do medo. Olhe para mim, Deus sempre quis se revelar, mas o grande problema é que nós nunca tivemos a mentalidade de Davi: quem poderá subir ao monte do Senhor? Na verdade, todas as vezes que fôssemos dobrar os nossos joelhos, ouvir a um culto, nosso coração deveria acelerar, e o nosso grito deveria ser o de Davi: quem conseguirá estar naquele culto hoje? Quem conseguirá estar diante da face dele? Corações puros, mãos limpas. Eu estou sentindo o carinho dele. Deus está me conduzindo aqui. Olhe para mim. É por isso que todas as vezes que Deus chamou alguém para ver a sua face, foi preciso de um pedaço de pano, foi preciso de um véu. Até Moisés ver Deus de fato, face a face. Lembra na sarça de fogo ardente? O texto vai declarar que Moisés se aproximou e ele usou um pedaço de pano. Coloca para mim Êxodo capítulo 3, verso 6. Êxodo capítulo 3, verso de número 6. Disse mais, veja, não é só a sarça queimando, agora é a revelação de dentro da sarça. Para a sarça ele se aproxima, mas quando a revelação de dentro da sarça é declarar: eu sou Deus, veja o que acontece: eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Aquela sarça não foi apenas, olhe para mim, aquela sarça não foi apenas um encontro, porque tinha fogo, tinha purificação. Deus também estava purificando o coração de Moisés, limpando o coração de Moisés, para que ele não precisasse mais do pedaço de pano. Coloca para mim, 1 Reis, capítulo 19, verso 13. Elias sempre entrou em contato com Deus, minha obreira. Só que você já percebeu que sempre Deus precisou reduzir quem Ele é para poder se revelar na terra? Ele usava a teofania, isso é, Ele se revelava através de um anjo. Por quê? Porque eu consigo suportar a luz de um anjo, que é um ser de luz. Deus se revela através de uma pedra que jorra água. Deus se revela através da coluna de fogo. Deus se revela através da nuvem. Deus sempre precisou se resumir, se reduzir, para poder se apresentar ao homem. Mas o que Deus sempre quis era se revelar e mostrar o seu rosto. Então Elias tinha acabado de sair de debaixo de uma árvore, onde um anjo deu água e deu pão.
e ele inclusive ignora o anjo e vai para dentro da caverna. Só que na boca da caverna Deus não enviou o anjo. O terror de Deus estava se manifestando lá fora. Terremoto, Deus está movimentando lá fora. O que Deus está dizendo, minha obreira, quem veio agora não é um anjo, quem veio agora sou eu mesmo. E porque Deus está ali, olha o que acontece, quando Elias ouviu isso, cobriu o rosto com o manto. Todas as vezes que alguém se está diante de Deus, descia com um manto. Moisés deixou de precisar do manto lá em cima, mas quando descia, a glória de Deus estava impregnada no seu rosto. Então o povo precisou do véu. Moisés colocava um véu para que o povo não visse diretamente a glória no rosto dele, ao tempo que sempre foi preciso de um pedaço de pano para a gente poder ver o rosto de Deus. Pergunta para mim, pastor, eu quero ver o rosto de Deus. Como? Hebreus, capítulo de número 10, verso de número 19. Aumenta o som do teclado agora. Hebreus 10, 19. Isso aqui para mim é lindo. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus. O que ele está dizendo é, no lugar santíssimo é o lugar onde Deus mostra o seu rosto. O lugar santíssimo é onde Deus revela a sua glória. O lugar santíssimo é onde Deus revela a sua plenitude. Ele vai. E eu estou os desafiando. Entre com confiança. O que ele está declarando é, não é preciso mais ter medo. Mas o meu coração é sujo. Não é mais. O sangue de Jesus, como um ensopo, limpou o teu coração por completo. Agora você está justificado. Então entra com confiança. Entrar com confiança não é mais entrar com medo. Entrar com confiança é pisando firme, declarando, eu sei quem sou, o que Cristo fez em mim. Verso de número 20. Por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Sabe o que ele está querendo declarar aqui? Tem um novo pedaço de pano. O véu rasgou-se lá, mas esse véu veio para o corpo de Cristo, e o corpo de Cristo se tornou o véu. Eu não consigo ver Deus diretamente, mas através do Cristo eu vejo. Por isso que ele declara, quem me vê, vê o Pai. Quem me vê, vê o Pai. Sabe o que Cristo fez? Ele envelopou a glória. Não, isso aqui para mim é forte demais. É um filho que declara, Pai, eu sei que o Senhor quer revelar o seu rosto, mas todas as vezes que o Senhor vai revelar, corações impuros não conseguem se aproximar. E se com o meu sangue eu lavá-los? Mas filho, ainda não está pronto, porque a minha glória vai os receber, mas eles não conseguem. É preciso de um pedaço de pano. Mas e se o meu corpo for o pedaço de pano? Não, eu vou dizer de novo, o sangue é o ensopo que limpa o coração e me dá acesso a Deus, mas o corpo é o véu que me protege da glória. Cristo envelopou a glória, só para que você pudesse olhar para Ele. Você na verdade era um espelho sujo, mas o Espírito Santo a cada palavra vem limpando o teu coração, vem transformando sua alma. E agora, quando alguém vê você, não vê mais o objeto sujo, vê o Deus eterno sendo revelado em você, porque agora você está limpo. Toda vez que você se aproxima de Deus, Deus vai se aproximar de você. Ou eu quero usar os meus últimos minutos, porque o Senhor está me declarando, Rafael meu filho, hoje eu limparei corações. Hoje eu desço com uma esponja. Eu sempre tentei entender, Marcelo, se Ele me justifica, por que eu tenho que pedir perdão todo dia? Se Ele já me justificou e me perdoou de todos os pecados, por que eu tenho que pedir perdão todos os dias? Se para Ele eu sou santo, porque tenho o sangue dele em mim, por que preciso pedir perdão pelos pecados que cometi? Aí eu fui levado à mesa da ceia de novo.
Jesus tem uma justificação lá em cima. Jesus vai entregar o pão e o cálice, mas antes disso, Jesus desce debaixo da mesa, e Jesus está dizendo: me dá os seus pés para eu lavar. Jesus não está querendo lavar os pés, Jesus está querendo que eles coloquem o coração na bacia. Vocês sairão daqui com o coração puro, sim ou não? Vocês sairão daqui com o coração limpo, sim ou não? Escute, no próximo culto, na próxima vez que você for se dobrar diante de Deus, você já andou por alguns caminhos e os seus pés já estão sujos de novo. Você continua tendo acesso à mesa, continua sendo convidado à presença dele, mas não dá para se aproximar de qualquer jeito. Todas as vezes que eu vou para a mesa, eu preciso colocar o meu coração na bacia, para ele lavar de novo, e mais uma vez, de novo, e mais uma vez, para que eu possa ter acesso à mesa, e fazer como João fez, conseguir ver Deus no Nazareno assentado ali, conseguir ver Deus na figura daquele jovem de 33 anos, conseguir ver Deus na pessoa daquele carpinteiro. Eu preciso declarar: Deus não será mais comum para essa igreja. Esses dias eu fui pregar numa igreja, olhe para mim, eu fiquei com o coração dolorido, porque eu acompanho o crescimento dessa igreja há muito tempo, e eu lembro que essa igreja ela era viva, era uma igreja viva. Qualquer coisa que você pregasse biblicamente, podia ser profunda ou não, era uma igreja que se entregava, lágrimas do coração, pessoas vindo ao altar. 3 anos depois, essa igreja está cheia, mas perdeu a sua identidade. Preguei 1h30 e não percebi nenhum coração voltado a Deus. Era como se fosse um culto normal. Eu olhei para mim mesmo e declarei: Senhor, o Senhor sabe que eu não me preocupo mais com frenesi, com efusão. O Senhor sabe que eu não me preocupo com isso. O Senhor sabe que minha missão é entregar a palavra, mas tem alguma coisa errada aqui. O Senhor me declarou: eles se acostumaram comigo. Ora que faxé. Eles não ouvem mais o meu coração. Eita, pai, axé. Eu tenho orado a Deus e dito aos meus obreiros: nós precisamos ser como os serafins. Todo dia Deus os chama. Ei, pai. Toda hora Deus os chama. O meu tecla, ei, pai. Os serafins é chamado a todo instante. Eles foram fabricados por Deus para trabalharem para o Senhor. Então é como se fosse você: todo culto toca, todo culto serve, todo culto prega. Mas eles nunca perdem uma noção: quem chamou. Ele mandará. Para esse texto eu pensei: nós aqui na terra precisamos de um pano para te ver, mas e os seres que estão aí contigo? O eterno Deus também me declarou: eles também precisam. Falei: mas o Senhor não os criou prontos para resistir à sua glória? E ele me disse: não há quem resista. Só o meu filho conseguiu filtrar a minha glória, envelopar a minha glória. Aí, minha querida, olha que coisa maravilhosa. Deus me declarou: dá uma olhada para o serafim chegando em Isaías. 6 asas. A palavra serafim, Wagner, você entende o que eu estou pregando? Você nunca deixou de ser um menino na presença do Senhor. Guarda isso. Não importa o que digam, não importa o que falem, guarda essa essência. Serafim significa flamejante, incandescente. É um ser de luz. Significa dizer que os olhos do serafim são preparados para aguentar a luz do seu próprio corpo. São preparados para aguentar um peso de luz. Mas quando são chamados diante de Deus, eles não resistem à luz do Pai das luzes, e eles colocam as asas no rosto. O que eles estão declarando é: não dá para olhar direto. Não dá para olhar direto. E tem um detalhe aqui: eles usam 4 asas para reconhecer quem Deus é, e 2 para ficar pronta para trabalhar. 2 cobrem o rosto, 2 cobrem os pés, apenas 2 ficam sustentando o corpo com muita dificuldade. O que Deus está declarando é: eu te chamei para servir, mais para me adorar. Eu te chamei para servir, mais para se entregar a mim. Então eu preciso dizer aos obreiros dessa casa, que são meus amigos: o pastor Sérgio cuida de vocês também, mas hoje eu estou nesse altar, e o Senhor está declarando:
mais do que um bom serviço, lágrimas. Mais do que uma entrega incrível, lágrimas. Meu tecla, mais do que notas musicais irretocáveis, lágrimas. Ministério de louvor, mais do que uma programação entregue, lágrimas. Mais do que uma transmissão perfeita, lágrimas. Mais do que uma pregação incrível, lágrimas. Deus está declarando: só verá Deus quem tem um coração puro. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Do jeito que você está, pegue na mão de alguém que está do seu lado. Essa obra não é minha, essa obra é do Espírito Santo. A nossa oração hoje vai ser essa, pastor Sérgio: não nos deixe nos acostumar. Não nos deixe entregar o prato para ti que achamos que é bom. Nós queremos te agradar. Não nos deixe, diante de tantas visitações que já tivemos nesse ambiente, não nos deixe deixar de concorrer pelo lugar mais perto. Deus não quer que concorremos por uma cadeira por causa do título. Deus quer que concorremos por uma cadeira por causa do coração dele. Eu estou sentindo a graça dele aqui. Quem vai cantar, sobe aqui rapidinho. Não pare de orar. O Espírito Santo está passando de vida em vida agora. Deus está me declarando que ele está com uma esponja na mão. É um insopro. E ele está limpando o coração. Se prepare, porque ele não quer limpar só aquilo que você acha que está sujo. Ele vai entrar em lugares ainda não visitados. Nós temos o costume de limpar tudo em nossa casa, mas tem cantos que não limpamos tão bem, porque ninguém vê. O Senhor está declarando: eu sou um ser íntegro, eu sou um ser puro. Para mim, se não houver totalidade, não presta. Eu quero todo o teu coração. Eu quero limpar os cantos essa noite. Eu quero limpar os cantos essa noite. Ou se prepare, igreja Refigênia. Vocês verão a Deus de uma forma nova. Vocês verão a Deus de uma forma nova. Deus está me declarando: eles verão a mim de uma forma nova. Se prepare, porque tem cultos que vocês viverão, onde vocês sentirão o peso da glória. Vocês sentirão uma neblina. Vocês perceberão o vento do eterno. Vocês perceberão o terror do Senhor. Mas dentre o terror de Deus, vocês enxergarão a Ele. Vocês se aproximarão dEle. O Espírito Santo agora está limpando corações. Tem corações aqui que ficarão mais brancos que a neve. Meu Jesus. Meu Jesus. Mas o Senhor está me dizendo que tem corações tão sujos que vai precisar trocar. A vida, o trabalho, ficamos expostos à sujeira nos pés, e essa sujeira sujou o coração. Não sai mais, porque não é mais o que fazemos, nos tornamos isso. Deus está declarando: eu farei algumas cirurgias essa noite. Eu criarei corações novos. Cria em mim um coração puro. Cria em mim um coração puro. Meu Jesus. Pessoas começarão a soluçar de lágrimas daqui a pouquinho. Pessoas começarão a gritar de desespero. É o Espírito Santo fazendo cirurgias aqui. Ele estará trocando corações de pedra que já não sentem mais nada por corações de carne. Eu estou sentindo Cristo fazendo o que fez na última ceia. Ele pegou uma bacia e a água, é o Espírito Santo, trouxe para os seus pés e está perguntando: me dá os seus pés. Se fizeres igual a Pedro, ele declarará: então você não tem parte comigo. É o mesmo que dizer: você não conseguirá ver o meu Pai. Pedro se levanta e declara: então eu reconheço,
Não é só os meus pés que estão sujos, minha mão, meu coração, minha cabeça, meu corpo. Lava-me por completo, lava-me por completo, lava-me por completo. Eu quero voltar a ser o menino segundo o coração de Deus. Nós nos tornamos adultos, permitimos com que o nosso coração se sujasse tanto, e insistimos em estar na presença de Deus. Eu orei a Deus e disse aos meus pastores: é melhor entregarmos o microfone para uma criança pregar, do que pregarmos com o coração sujo. Canta, canta. Ele quer os movimentos do seu corpo, mas quer o coração puro. Ele quer a habilidade no baixo, mas quer um coração puro. Ele quer as viradas perfeitas de uma batera, mas quer um coração puro. Isso, é disso que eu estou falando. Pode cantar, ele vai gerar confiança em você enquanto você canta. Por isso, mãos limpas e um coração puro. Por isso, mãos limpas e um coração puro. Não importa quantas vezes você vai repetir, a essência está aí. Essa obra não é minha, é do Espírito Santo. Santo Espírito de Deus, essa igreja sempre foi sua. Não dá pra chegar. Essa igreja é madura. Eu não consigo pregar coisas assim em outras igrejas. Não dá pra se aproximar. Mas nessa igreja eu consigo. De qualquer jeito. Porque ele é Um a um, totalmente santo. coração a coração, vida a vida, vida a vida. Ele é Canta, totalmente santo. canta. Não olhe mais para cá, a gente não tem nada a oferecer. Canta. Canta. Ele é totalmente Se prepare, porque você não vai controlar as lágrimas. Este é um sinal de que o Espírito Santo dominou teu coração. Este é um sinal de que ele colonizou tua alma. Esse é um sinal de que o Espírito Santo voltou a ser dono. Este é um sinal, que ele voltou a ser dono hoje. Este é o sinal de que ele voltou a colonizar. Nos aproximamos, ele aproximará. Vai! À medida que nos aproximamos, ele aproximará. Se o coração puro se apresenta, ele sai do trono. Que nos aproximamos, ele aproximará. Se um coração puro se aproxima, ele também se aproxima. Que nos aproximamos, Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua bondade. À medida que nos aproximamos, ele Continue nisso, continue nisso. Segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade, limpa-me do meu pecado. Eu reconheço as minhas transgressões, o meu pecado está diante dos meus olhos. Contra ti pequei, e somente contra ti cometi este mal diante dos seus olhos. Eu fui moldado na iniquidade. Eu nasci pecador. Eu nasci pecador. Eu sei que o Senhor quer a verdade no secreto. Mas eu lhe peço, purifica-me com ensopo e serei limpo. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Esconde a tua face dos meus pecados. Apaga todas as minhas transgressões. E se não tiver jeito, cria em mim um coração puro. E se não tiver mais jeito, cria em mim totalmente santo. um coração puro. E se não tiver mais jeito, Totalmente santo. coloca um novo coração em mim. Ele é Eu estou sentindo a presença dele aqui. santo. Eu estou sentindo a presença. Renova em mim o espírito correto. Não me expulse E nos aproximamos, ele da tua presença. À medida que nos Não aproximamos, me ele expulse. aproximará. À medida que
aproximará. À medida que nos Arranca-me aproximamos, tudo Ele que tenho, mas não me deixe sem ver tua face. Não me deixe sem ver o seu rosto. Não me deixe sem te enxergar. Não arranque o Espírito de mim. Ele é o único que pode limpar-me. Se o Espírito sair, o que sobra? É por isso que há perdão na blasfemas contra Deus, contra o Cristo, mas não contra o Espírito. Porque se a esponja for embora, com que seremos limpos? Se a água sair, o que nos resta para nos lavar? O que Deus está dizendo é: se você se blasfemar contra mim, ainda tem jeito. Se você blasfemar contra o meu filho, ainda tem jeito. Porque ainda resta o Espírito Santo. Ele está com você, apesar de você. Ele é a água, Ele é a esponja, Ele é quem limpa e devolve você a nós. Se o Espírito devolver você, não importa se você blasfemou, te aceitaremos de volta. Te aceitaremos de volta. Ele aproximará. À medida que nos aproximamos, olha o que o Pai está dizendo. Se você blasfemar contra mim, tem jeito. Se blasfemar contra o Filho, tem jeito. Mas não faça isso contra o Espírito. Ele é a esponja que sobrou. Ele é a água que está na bacia. Se Ele te lavar e te devolver a mim, se aproxime e eu me aproximo. Se aproxime e eu me aproximo. Eu não vou dar ordem para vocês se levantar. Eu não vou dar ordem para você se ajoelhar. Eu não vou dar ordem para vir ao altar. Se o teu coração está limpo, você está vendo o rosto dele. E a única coisa que sobra é uma adoração verdadeira. São os serafins. Ele é santo. Ele é santo. Ele é santo. Ele é santo. Então entrega-se. À medida que você o enxerga, meu Jesus, canta. Ele é totalmente santo. Ele é totalmente santo. Olha o que Deus está me dizendo. Ele é totalmente você andou por aí santo. E os seus pés se sujaram. Eu tenho uma água. Eu tenho uma bacia. Eu te lavo de novo. Eu te lavo mais uma vez. Eu te lavo de novo. Ele é totalmente santo. Satanás está tentando acusar. À medida que nos aproximamos, Ele aproximará. Satanás está tentando acusar, mas nessa conversa ele não tem voz. Satanás está apontando a sujeira do sacerdote Josué, dizendo: ele não pode interceder. Deus declara: saia! Ele é um tição tirado do fogo. A sujeira que está nele não é sujeira de pecado, é a pouca sujeira que ainda sobrou da lavagem que eu já fiz. Ele era mais sujo, está mais limpa. À medida que nos aproximamos, Ele aproximará. Eu quero ouvir a canção, eu quero ouvir. À medida que nos aproximamos, Ele aproximará. À medida que nos aproximamos, Ele aproximará. Tem línguas estranhas voltando aos lábios. À medida que nos aproximamos, Ele aproximará. Tem línguas estranhas voltando aos À lábios. medida que nos aproximamos, Ele aproximará. Tem gente que só sentiu Deus no dia do batismo com o Espírito Santo e achou que aquele era o final. Deus manda dizer: aquele é o começo. Eu tenho mais. Tem gente que vai voltar a sentir hoje o que sentiu no dia do batismo, mas a partir de agora é o começo, não é o fim. Receba de volta aquele frescor, receba de volta aquele calor, receba de volta o refrigério, receba de volta. Canta.
pra se aproximar. Deixa Deus usar vocês. É hoje. Porque Ele é totalmente santo. Ele está me dizendo: Rafael, me dá tempo. Tem coração sujo demais. Ih! Ele está me dizendo: meu filho, me dê tempo. Uma lavagem leva tempo, dependendo da sujeira. Demora mais. O Senhor está me declarando: tem corações sujos. Eu preciso de tempo. Canta enquanto o Espírito Santo trabalha. Dá pra chegar de qualquer jeito. Não dá pra se aproximar de qualquer jeito. Ele é santo, Ele é belo, Ele é lindo, Ele é amável, sublime, me ama. Ele é santo, Ele é lindo. Quando o nosso coração está cheio de camadas de lixo, demora muito para a gente ver a Deus. A gente se apresenta diante dele, diante do lixo. Nossas necessidades, nossas dores, nossas angústias. Hoje o Espírito Santo está declarando: eu estou arrancando cada camada de lixo para não sobrar mais nada. Eu estou limpando tudo, cada canto, cada detalhe, debaixo dos móveis, debaixo dos tapetes, fora e dentro. Eu estou limpando tudo, e depois de eu limpar eu vou adornar. Eu vou deixar essa casa do jeito que eu gosto. Eu vou pintar da cor que eu quero. Eu vou colocar o móvel que eu desejo. Eu vou dispor as coisas do jeito que eu gosto. Eu vou arvorar uma bandeira para dizer que és meu. Onde houver um coração aberto, receba mais. Receba mais. Receba mais. Receba mais. Tem gente que só tinha um coração sujo, minha querida dançarina. Só tinha alguém com coração sujo, porque Satanás estava guardando o coração e colocou para dentro só sujeira. Mas o valente mais forte chegou, algemou o valente mais fraco, tirou suas armaduras e o mandou embora. Agora o valente entrou e disse: a casa é minha, a chave do coração também. Eu vou limpar, eu vou adornar, eu vou habitar. É o lugar que eu quero estar. Vai! À medida que nos aproximamos, Ele aproximará. Deus, o Espírito me limpou. Posso chegar? Você vai precisar de um véu. O corpo do meu filho é o seu véu. O corpo do meu filho é o seu véu. O meu filho envelopou a glória. Chega com confiança, pelo sangue de Jesus. Vai! À medida que nos aproximamos, Ele aproxima. Coração acelerado enquanto se aproxima do lugar santíssimo. À medida que nos aproximamos, Pele arrepiada enquanto se aproxima do lugar santíssimo. Mas eu não tenho mais medo. O corpo dele é o véu. Vai. As feridas do corpo é o véu. Vai. As feridas do corpo revelam. Eles são filhos, são justificados. Deixa eu chegar. Deixa eu vir. É um novo e vivo caminho. Não é pela lei, mas é pela graça. Não é mais pela lei, não é mais por mérito, mas por graça. À medida que nos aproximamos, Ele Eu estou vendo o tapete estendido. É a graça do Senhor. É por esse caminho que eu vou. Esse tapete é vermelho, manchado pelo sangue de Jesus. E é por isso que eu tenho confiança. Mas quando eu olhar para o rosto dele,
A glória intensa e pesada pode me matar, mas o corpo dele é o meu véu. Eu estou sentindo tanto a presença dele aqui. Eu estou me sentindo como um menino que começou. Eu estou me sentindo como o garoto do Jardim Santina. Eu estou me sentindo como no dia que eu fui batizado com o Espírito Santo. Eu estou me sentindo como naquela noite onde eu fui embora, falando em línguas estranhas. Meu coração puro, Deus se agradou. É a hora de que eu coloquei Jesus, os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei, se você estiver junto com a tua família, abrace ela aí, traz para perto, porque Deus está chamando famílias para o lugar santíssimo. Nossos filhos, nossos netos verão a Deus. Os meus olhos verão a Deus. Nada mais me satisfaz. Cria em mim um coração puro. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, sejam limpos, nada sejam mais limpos, me satisfaz. Olha lá, é disso que eu estou falando. É desse tipo de coisa que eu estou falando. Quando o coração se torna puro, abraça, continue abraçado. Quando o coração se torna puro, a gente se torna num espelho. Quem nos vê também vê o Pai. Quem nos vê também vê o Pai. Então a minha missão é agora estar perto, é agora estar junto. Meu coração está limpo, eu sou um espelho que revela a imagem do Senhor. Se você tiver alguém para abraçar, abrace. Se você tiver alguém para abraçar, abrace. Se você tiver alguém para trazer para perto, traz. Nada além de ti, só quero a ti. Eu imito neles. E nada mais. Eu imito neles. Jesus declara: agora é o Pai em mim e eu neles. É o Pai em mim e eu neles. Eles estão puros, estão limpos. Então o espelho está perfeito para eu olhar para eles. E quando alguém olha para eles, me vê. E quando me vê, vê o Pai. Eu estou limpando corações para que a missão comece. Meu Jesus, se você estiver do lado de alguém, se você tiver alguém para abraçar, abrace. Se você tiver alguém para abraçar, abrace. Eu já estou terminando, mas o Pai não. O Pai não. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Eu já terminei, mas o Pai não. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez. Nós voltaremos a pensar. Eu vou ver Deus agora. Eu vou dobrar os joelhos e ver Deus. Eu preciso me apaixonar de novo. Ele está na mesa todos os dias e não falta. Mas não é o carpinteiro. Não é o líder de uma religião. É o Filho de Deus. Eu preciso esperar. Eu preciso esperar. Tem gente entrando no lugar santíssimo. Tem gente entrando no lugar santíssimo. Eu preciso esperar.
Pastor, tem gente que já sentiu, eu ainda não. Tem a ver com o temperamento? Tem a ver com o meu comportamento? Não, Ele ainda está limpando o teu coração. Eu achei que mandou vacina e mandou. Eu não quero sair da presença dEle, não. Eu vou continuar aqui. Ele mandou abaixo. Ele manchou e baixou que barrasse de baixo. Ele manchou vai cheque bere basere mandou baixiri que mandará. Ura mandou baixuri que mandará basere que mandou baixiri que mandará. O que todos os profetas desejaram nós temos. O que todos os líderes desejaram nós temos. O que todos os reis desejaram nós temos. Nós podemos ver a Deus através do Filho e não aproveitaremos? E deixaremos Ele se levantar da mesa sem inclinarmos a cabeça no peito? Nunca mais. Nunca mais. Nunca mais. Ele está na mesa. Tem uma cadeira do ladinho dele para todo mundo. Se assente lá agora e ouça as batidas do coração dele. Meu Jesus, organize o ritmo das suas batidas com o ritmo das batidas do coração dele. Não pare de orar. Não pare de orar, não pare de orar. Não pare de orar. Ainda não acabou. Eu escolhi pregar rápido para poder ter tempo. Nós corremos até para ficar na presença dele. Nós olhamos o relógio até para ver se já não temos outro compromisso. Hoje é dia de ficar o tempo que for. Hoje é dia de deliciar-se na presença dele. Aleluia. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. À medida que nos aproximamos, Ele aproximará. Aleluia. À medida que nos aproximamos, Ele aproximará. O gostoso de ter intimidade é que não tem tempo. A hora vai passando e quando acaba a conversa, a gente deita no colo do Pai. Foi tão gostoso conversando com Ele e Ele comigo, mas é tão bom quanto o silêncio, porque eu sei que é nessa hora que eu vou descansar. É nessa hora que eu sentirei as mãos dele, os dedos dele entrelaçando nos meus cabelos e acariciando minha cabeça, e eu posso descansar. Quando eu levanto, eu não sei quanto tempo fiquei no colo do Pai, só sei que estava no melhor lugar do mundo. O Senhor está declarando: não é porque acabaram-se as palavras que você tem que ir embora. Por que você não deita para eu começar a acariciar você? O melhor momento nem é a fala, o melhor momento é o descanso. Quando Deus criou o homem, Deus não colocou o homem para trabalhar. A primeira coisa que Deus fez é dar o colo para Adão. Descansa. O que Deus estava dizendo é: eu estou te dando todas as coisas, mas não se perca, a prioridade é o meu colo. Você vai ter muita coisa para fazer, e quando fizer, virá falando para mim muita coisa. Eu estarei na viração do dia, oferecendo o meu colo todos os dias. A beleza de eu ter te criado não é para você conquistar. A beleza de eu ter te criado é porque você tem meu colo. Quando oramos e as palavras acabam, a gente acredita que é a hora de se levantar, pois eu preciso dizer: a melhor hora vai começar. À medida que nos aproximamos, Ele aproximará. À medida que nos aproximamos, Ele aproximará. À medida
medida que nos aproximamos, Ele aproximará. Quando as palavras acabam, é aí que começa a melhor À hora. medida que nos aproximamos, Quando as palavras Ele é terminam, é aí que santo, começa a Ele é melhor hora. totalmente santo. Totalmente É igual o bebê que vê a mãe ninando ele. O bebê não tira o olhar do rosto da mãe. E ele não dorme pensando na dor. Ele não dorme pensando nas contas. Ele não dorme pensando no medo. A criancinha levanta a mãozinha pequena e acaricia o rosto da mãe. Porque o que ela faz é ela deitar e dormir. É o rosto. É a beleza do rosto. É a confiança do rosto. Deus está declarando: descanse olhando para mim. Não precisa falar mais nada. Eu já sei do que você precisa. Descanse olhando para mim. Seja como bebê. Aprecie o meu rosto. O Senhor está começando algo nesse minuto. Que as palavras de adoração já se acabaram. E o silêncio vai começar a incomodar. Na verdade, nós iremos ressignificar isso. É a melhor hora. Meu Jesus. Olharemos para o rosto dele como um bebê olha para o rosto de uma mãe. Enquanto a mamãe está nanando a criança, ele não tira os olhos da mãe. Ele não quer ouvir nenhum barulho. O que traz descanso é o rosto. O que traz confiança é o rosto. O que me dá certeza que eu posso fechar os meus olhos é o rosto. O Senhor está me declarando no silêncio. Eu me revelo. Quando as suas palavras acabam, só resta o meu rosto. Traga a sua mão, acaricie o meu rosto. Perceba os traços dele. Descanse olhando para mim. Eu não te criei para te dar o mundo, eu te criei para te dar meu colo. Depois de ter criado todas as coisas, ele fala: vem descansar. Mas tem tanta coisa para fazer, Senhor. Não, eu não te fiz para tantas coisas. Eu te fiz para o meu colo. E eu te dei o cansaço para você querer descansar em mim. O Senhor está me trazendo essa revelação agora. Olha o que o Senhor está me declarando. O cansaço sou eu que te dou. Olha o que o Senhor está me dizendo. O Senhor está me declarando agora. Diga aos meus filhos do Efigênia que o cansaço é de propósito. É por isso que não há sentido dizer não vou ao culto porque estou cansado, porque é justamente aqui que o colo está disponível. O Senhor está declarando: eu dei tantas coisas para vocês fazerem, para cansá-los de propósito. Porque se vocês não se cansam, vocês não vêm para o meu colo. Então eu dei tanta coisa para vocês fazerem, que vocês se cansam e cansados me procuram. E nem é porque eu preciso de vocês, é porque vocês precisam de mim. Vocês só serão plenos no meu colo. Vocês só alcançarão plenitude no meu colo. Alegria. Olha o que Cristo declara no Sermão da Montanha: felizes são os puros de coração, porque eles verão a Deus. O que ele está dizendo é: se eu sou puro de coração, vejo a Deus e alcanço a felicidade verdadeira. Então não importa quão cansado você esteja agora, o Senhor está declarando: se aproxima que eu me aproximo. O meu colo está disponível. Eu não fiz você para todas as coisas, eu fiz você para o meu colo. Mas eu te deixo trabalhar o dia inteiro para esperar o meu colo antes de virar o dia. O meu colo sempre estará para você. Haverá um quebrantamento agora. Primeiro o Senhor limpou, depois a gente viu o Senhor. E antes de ir embora, o Senhor está me dizendo: eu irei quebrantar corações. Um coração quebrantado e contrito Deus não despreza. Canta. Queremos subir o monte. É disso que eu estou falando. Deixa Deus te usar.
e não há nada que se compare a ti. E não há nada que se compare a ti. Queremos subir um monte, queremos subir um monte, e não há nada que se compare a ti. E não há nada que se compare a ti. Toda a fome que Deus causou foi só para Ele ser o teu pão. Queremos subir no monte. Toda a sede que Ele causou foi só para Ele ser a sua água. Todo o cansaço que Ele permitiu foi só para Ele ser o seu descanso. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Quem tem sede, venha a mim e beba. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Ele provoca fome, mas Ele é teu pão. Ele provoca sede, mas Ele é tua água. Ele provoca cansaço, mas te dá o colo de águas vivas. Sacia minha sede, sacia minha sede. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem subirá ao monte do Senhor? Quem subirá ao monte do Senhor? Águas vivas. Quem subirá ao monte do Senhor? Flua aqui. Quem ficará em seu lugar santo? Flua Aquele que tem mãos limpas e um coração puro. Ele receberá a bênção do Senhor. aqui. Esta é a geração daqueles que o buscam, que buscam a tua face, que buscam a tua face, já que os corações estão puros, e já que estamos buscando a face, levantai, ó portas eternas, para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, poderoso na batalha. Levantai as vossas cabeças, ó portões, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. Abra portais para que vejamos o rosto do Pai. Flua aqui. É por isso que Davi dançava ao redor da arca. Ele dizia: eu não estou nem aí mais com a compostura. Eu não quero saber mais do meu título. Eu não quero mais. Eu quero desfrutar o rosto dele. O rosto dele. O rosto dele. O rosto dele. É por isso que Moisés orava: resplandeça o seu rosto sobre mim. Resplandeça o seu rosto. Meu Jesus. A palavra resplandecer o rosto no original é sorria para nós. Sorria pra nós. É por isso que uma igreja forte é uma igreja que tira sorriso de Deus, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Faça-o alegre, divirta-o, olhe para o rosto, faça-o sorrir e se prepare para receber poder. Poder! Resplandeça a tua glória. Os grandes líderes entenderam. Resplandeça a tua glória. Os grandes líderes entenderam. Oh, não é o que Ele pode me dar. A maior alegria, a maior conquista é ver o rosto. O rosto. Resplandeça o seu rosto sobre mim. Atravesse os corredores. Pegue no braço assim, ó. Nós revelaremos unidade agora. Atravesse os corredores. Se você não conhece esse irmão que está do outro lado da Macedônia, pergunta para ele o nome dele. É isso aí, continua isso. Esse som que você fez aí de suspensinho, Deus está nesse negócio. Isso. Deus é dos mínimos detalhes. Isso.
Faz essa transição. Como se fosse um suspense, como se fosse uma aproximação, como se estivéssemos chegando mais perto. Deus, agora eu não estou orando para a individualidade de cada um, eu estou orando para o corpo de Cristo representado na quadrangular Efigênia. Eu não estou olhando mais para a individualidade de cada um. O que o Senhor tinha que fazer em cada um já fez e continuará fazendo. Agora eu oro para esse corpo representado aqui. Aleluia. Como igreja, como unidade, como corpo, como organização. Paulo orou à igreja de Éfeso dizendo: eu dou graças a Deus pela fé que há em vocês. Vocês foram selados pelo Espírito Santo da promessa, estão servindo uns aos outros. Paulo está feliz. Meu Jesus. Paulo está dizendo: enfim encontrei uma igreja que tem fome e sede. Mas vocês não podem acreditar que isso é tudo. Então eu dobro os meus joelhos para que Deus lhe dê espírito de entendimento e de revelação. Eu oro para que Deus abra os vossos olhos, meu Jesus, para que vocês vejam que já está disponível. Na cruz do Calvário, logo após o Pai ressuscitar o Cristo, Cristo pôde usufruir de tudo que conquistou. Debaixo dos pés, poder, autoridade, riqueza, poder sobre potestades, domínio, o nome acima de todo nome. E agora Ele quer fazer com que, como cabeça, Ele quer distribuir a igreja para que a igreja caminhe em cima disso tudo. Se prepare, Efigênia. Deus já deu um sinal para vocês de que quando Ele quer, Ele faz. O que parecia impossível, Ele já deu. O que parecia impossível para essa pequena igreja, Ele já deu. Eu não estou falando de construção, eu não estou falando de um galpão, eu estou falando de pessoas, eu estou falando de um time. O que essa igreja já precisava, Ele já deu. O que Ele quer agora é que essa igreja continue entendendo cada vez mais o que já está disponível. Vocês já conquistaram o galpão, mas o Senhor está declarando: eu quero que vocês deponham o inferno nessa região. O Senhor está declarando: eu quero que vocês derrubem a potestade que habita aqui. O Senhor está declarando: eu quero que vocês dê novos caminhos a essa região. Eu quero que vocês deem novas possibilidades a essa região. Eu quero que a minha glória seja vista rua a rua, casa a casa, coração a coração. Eu quero que vocês entendam: vocês já viveram muito, não é tudo. Não é tudo, não é tudo, não é tudo. Essa noite, nesta semana de poder, eu estou marcando vocês, porque a partir de agora que vocês estão com corações mais limpos e estão vendo a minha face, vocês terão mais autoridade, mais fé, mais coragem. Pedro só via a escuridão, mas quando Cristo olhou para ele, ele disse: se é tu mesmo, manda-me ter contigo por cima das águas. O que ele está dizendo é: se eu ver o teu rosto, eu creio. Se eu ver o teu rosto, eu creio. Se eu ver o teu rosto, eu creio. Essa igreja está vendo o rosto de Jesus hoje, através da pessoa do Espírito Santo. Eu preciso declarar: não há mais impossibilidades. Deus está aumentando a medida de fé de cada um aqui. Isso vai refletir até na oferta, meu Jesus amado. Deus está me declarando que tem pessoas que vão aumentar a medida da oferta. Deus está me dizendo que pessoas vão aumentar a medida da entrega, vai aumentar a medida da adoração, vai aumentar a medida do serviço. Nada disso vai atrapalhar a sua vida cotidiana, pelo contrário, Deus vai potencializar tudo para que você tenha mais tempo e mais qualidade para entregar-se a Ele. Eu vou orar, o pastor Serginho já sobe, ele vai fazer a última oração, mas eu preciso liberar esta oração para ir aqui, Efigênia, com a confiança e a autoridade que o pastor dessa igreja me dá. Eu libero sobre vocês, ele vai, Uramandarabá, uma autoridade sem igual, um poder sem igual.
vocês não se compararão com mais ninguém. Eu gerei uma identidade nessa igreja e não abro mão. É como quero que vocês sejam. Recebam a minha glória, recebam o sopro do meu espírito, recebam a autoridade para depor os principados e potestades. Eu preciso dizer, você fará experiências intencionais. Pessoas que estiverem endemoniadas, se prepare. Você liberará palavras do mundo espiritual e o demônio precisará sair de lá, da empresa, da família, da rua, do bairro. Eu preciso dar um recado ao mundo espiritual. Acabou. Satanás, demônio, se você me ouve, precisa saber. Você não consegue mais colocar as patas sujas dos meus irmãos. Até a tristeza vai saltar de alegria a partir de agora. Não tente trazer tristeza, angústia, dor. Nada mais vai conseguir pará-los. Eu quero dar um recado. É melhor você fazer as malas e mudar-se dessa região, porque é uma luz incandescente, flamejante, que vai emanar dessa rua. Olha o que o Senhor está dizendo. Se tem alguém que tem acesso aos números, levante os números de homicídio, levante os números de feminicídio, levante os números de abuso, levante os números de orfandade. Eu diminuirei cada um deles, através do clamor e do serviço dessa igreja. O Senhor está me dizendo, não tem nenhuma igreja fazendo isso. Eu quero que vocês façam. Acompanhe os números, eu diminuirei cada um deles. Eu sou capaz de fechar qualquer boca de tráfego. Eu sou capaz de fechar qualquer obra de macumbaria. Eu sou capaz de derrubar qualquer Deus. Não há Deus maior do que eu. Não existe Deus maior do que eu. Não existe Deus maior do que eu. Operando eu, quem impedirá? 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 Os deuses dos filisteus amanheceu quebrado. Baal nem se apresentou. Porque o Deus de fogo é o único Deus verdadeiro. Deus vai desabilitar as armas do inferno nessa região, porque essa igreja está em chamas. Vem, pastor, orar pelo seu povo. Essa igreja está em chamas. Meu Jesus, não descruze os braços ainda. Tem gente que vai embora cheio. Tem gente que o Senhor vai invadir os sonhos. Eu quero que vocês fiquem atentos. Deus está trazendo revelações mundiais para filhos queridos, puros de coração. Nossa terra será assolada, mas nós seremos guardados. Meu Jesus, meu Jesus. Sinta a presença dEle, sinta. Não é o término de um culto que termina a presença dEle. A presença dEle continua doce, suave, disponível. Pastor, Senhor, aquece o nosso coração, para nós nos apaixonarmos por almas cada vez mais. Esta igreja precisa ser uma igreja missionária e nós queremos isso, Senhor. As pessoas precisam enxergar o Senhor em nós, cada um de nós. Então eu quero, Senhor, neste momento, nesta oração, pedir a Ti, inflama o coração de cada um dos Teus filhos, com desejo de pregar a Tua palavra, de anunciar a Cristo Salvador. Já que o nosso coração está limpo, está purificado diante de Ti, não haverá acusações,
não haverá calúnias, não haverá, porque o teu sangue nos justificou, teu sangue nos purifica. Então, Pai, nesta última oração, eu quero pedir a Ti, e desejo que essa igreja seja incendiada, inflamada, em pregar e anunciar a Tua palavra. Que ao chegarmos aqui possamos entregar a Ti, e o Senhor, ó Deus, falar conosco, nos dar direção, nos prepararmos para a grande comissão de evangelizar, de cuidar, de restaurar, de batizar, saquearmos o inferno e povoarmos o teu céu. Obrigado por esta noite. Leva-nos, ó Deus, em paz para o nosso lar, para a nossa casa. Livra-nos, ó Deus, de todo mal. Livra-nos de todo intento do inimigo contra nós, contra a nossa casa, contra a nossa família. Senhor, hoje é o início. Aqueles que perderam em algum momento, ó Deus, o amor a Ti, o amor à Tua casa, o amor ao ministério, por conta de tanto lixo, de tanta bagunça. Mas o Senhor hoje nos limpou, nos purificou. Obrigado. Obrigado, Senhor. Obrigado por esse tempo, por esse momento. Em nome de Jesus. Continua aquecendo o nosso coração para a glória, honra, louvor e adoração do Teu nome.